Opa! Crawler aqui de novo, estamos de volta com Kill the Dragon. E essa aqui já é a parte 3, a playlist inteira vai estar aqui no card. Corre lá e depois tu volta. Aí no último vídeo, após passar por um experimento que colocou a vida do protagonista em risco, o jovem garoto ganhou o corpo de um homem. Agora ele está totalmente bombado e pronto para ir para a fase 2. Chegando lá, ele foi recebido pelo líder do esquadrão onde ele ia ficar, o Katsuki. Mas o Li-Han começou a ser maltratado por eles, porém a sua maturidade o fez sair como superior, né? O maluco é brabo. Sou foda. E essa perseguição durou por um bom tempo, até mesmo nos campos de tiro ao alvo. O problema é que o Li-Han era extremamente habilidoso em tudo que ele fazia, então o líder não podia reclamar com ele, né? O que acabava sobrando pro Chorão, que ficava todo desengonçado, coitado. Além do mais, mesmo sendo melhor que muitos na sua unidade, o líder deixou o Li-Han de lado nas batalhas de esquadrão, dizendo que haviam muitos atacantes como ele, mas com mais experiência. E ele diz isso no tom de deboche, dizendo que ele poderá assistir na plateia junto com todos. Ai, velho, o que você quer comigo, seu arrombado? E tá tudo bem pro Li-Han, isso não é problema, afinal, ele não quer acender ou fazer isso e aquilo, ele só almeja o bem-estar de seus irmãos. E chegou finalmente a parte que eu queria, o pega-bandeira. Hoje serão os esquadrões 3 e 9 se enfrentando, sendo que o esquadrão 3 está com um elemento novo na área, o nosso pequeno monstro, Del Simon. Na batalha, geral fica falando azia, dizendo que é muita audácia do esquadrão 3 ir pra ofensiva assim, tão valentes, mas é que eles têm um pequeno maníaco no time deles, então eles podem fazer o que quiser. Sim, ele mal chegou e já tá chamando a atenção de todos por ali. Seus poderes não são comuns. E aí o esquadrão 9 parte pro ataque, mas cadê as armas? O Del Simon usou seus poderes para arrancá-las deles e logo após atingiu-os com elas. E eles ganham pega-bandeira com facilidade. O Del Simon de fato é um oponente digno, né? Mas voltando pro esquadrão 7, o esquadrão do protagonista, o líder tava lá falando que o Chorão precisaria ir muito bem na próxima rodada, pois a estratégia que ele pensou era semelhante à do Simon, iria depender dele, o que o deixa meio tenso, né? Mas aparece o Li-Han pra dar aquela ideia marota, chamando com respeito e falando que tá com uma ideia muito boa que pode ser aplicada. Ele fala que o Esquadrão 9 não utilizou estratégias e que apenas utilizaram a ofensiva individual. Então, mas ele para, pois o líder só responde: se você o quê? Se você fosse o líder, é isso que você dizer? E na hora, o Li-Han percebe o porquê do líder odiar tanto ele, é que ele está tentando agir como um líder no lugar dele. Mas fazer o que, né? Se as ideias dele são melhor que as desse bicho aí, cabeça de ovo. E aí o lourinho bombado, o vice-líder, chama o Li-Han pra dar uma conversada sozinho entre os dois, a famosa broderagem. E ele começa a falar que realmente tem que admitir, o Li-Han é bom demais, muito, muito bom. É bom em tiro, bom em corrida, bom em tudo. Ele e o líder sabem muito bem disso, mas ele não se encaixa no esquadrão deles. E não só eles, como todos os membros concordam com isso, pois ele não tem medo de contradizer o líder nos treinamentos. Fala o que quer e é isso, né? E ele concorda que algumas ideias do Li-Han são bem melhores que a do líder, mas deve ter apenas um e só um líder pro esquadrão. Se houver qualquer pontinha de certeza sobre o líder atual, todo o esquadrão se dividirá. Então é por isso que, desde que o Kato seja o líder do esquadrão, o Li-Han não participará das batalhas. Ele deverá solicitar sua transferência assim que puder para qualquer outro esquadrão, menos o atual. Será que ele vai pro grupinho do Simon, hein? Interessante. Mas já que vai ser assim, então não vai ter volta, né? Naquela mesma tarde, ele conversa com o instrutor, que já fica espantado com sua decisão. Ele terá que discutir com todos os instrutores para saber se o Li-Han poderá fazer isso. Porém, isso é bom, né? Afinal, ele precisava de tempo. Agora que ele não tá mais em nenhum esquadrão, ele pode focar em treinar e observar os outros esquadrões, para assim bolar uma estratégia. E naquela mesma hora, o Chorão chegou para falar com ele. Ele pergunta o que rolou na sala do instrutor e o Li-Han só responde que nada demais. Mas e o Chorão, como tá indo? Ele tá indo mais brabo que nunca, vi. Agora, ele consegue controlar 4 Airbeats ao mesmo tempo. Se fosse só os Airbeats, tava ótimo, mas ele consegue controlar os 4 com as pessoas em cima, velho. A cada dia que passa, eu me pego pensando se o hack foi pra pessoa certa, velho. Pelo amor de Deus. E finalmente chegou o dia da Batalha do Esquadrão 7, que contará com o Li-Han assistindo do lado de fora, velho. Coitado. Mas ele tá preocupado com o Chorão, né? Pois ele deve estar muito nervoso com a responsabilidade de controlar um time inteiro com suas habilidades. O principal ponto dessas batalhas são os Airbeats, já que os dragões podem voar, esse tipo de treinamento é obrigatório. Os Airbeats são tipo um drone robótico que age como plataformas. Durante a batalha, uma pessoa manipula até 2 Airbeats, seja para se mover ou para usar como arma. Mas o papel mais importante dessa batalha é o suporte. Ele pode controlar vários Airbeats ao mesmo tempo, para minimizar o uso da energia dos membros do esquadrão. É uma posição ótima pro Kuro, mas demanda muito esforço físico e mental, pois se
Se ele errar, os atacantes perdem. E começa a batalha aérea. De um lado, o Esquadrão 7. Do outro, o Esquadrão 1. O Lorione já percebe que tá acontecendo tudo que o líder previu. E assim que um deles faz o movimento de se separar, ele já estava pronto para finalizar ele. Não só ele, como o outro que se separou também foi pego. 2 deles estavam fora e estava tudo agindo como conforme o plano. Mas que plano seria esse, afinal? Enquanto o Lihane estava com o Esquadrão, o líder comentou que o suporte do Esquadrão 1 não era tão bom assim. Então, cada um estaria manipulando seu próprio Airbit. O plano dependia apenas do Kuro, pois ele teria que controlar o Airbit do líder e do vice-líder. E juntamente com sua habilidade de prever, ele teria que mover de acordo com os movimentos do inimigo. E realmente, né? Era um bom plano. Pelo menos até agora. O Chorão estava sentindo o peso da responsabilidade e o desgaste físico e mental de um suporte. Não só isso, sua mente estava uma completa bagunça, pois, além da pressão que ele sentia, ele previa os movimentos de não só um ou dois, mas de todos os inimigos e também aliados que estavam por ali. E enquanto isso, os inimigos estavam prestes a desistir, mas veio a última cartada, derrubar o suporte. Se eles conseguirem fazer isso, então eles terão uma chance a mais. E eles partem pra cima, porém o Esquadrão 7 não arrega, né? E vai pra cima junto. O que se tornou um problema, pois eles deixaram a defesa vaga para que o inimigo passasse. E enquanto um passava, o líder e o vice-líder foram pegos por um cara enorme. A defesa até tenta parar o cara que passou, mas o líder apenas fala pra ele ir ajudá-lo. No caso, ajudar o líder, né? Ele precisa escapar dali. E lógico, foi uma péssima decisão. O líder até tinha deixado alguns Airbits pro Kuro se defender, já que ele conseguia controlar 4, né? Então, os outros ele podia atacar nos caras, né? Mas bem, o resultado não foi tão bom assim, né? Foi como esperado. O Esquadrão 7 conseguiu derrubar o grandão, indo 3 contra 1, né? Mas foram os 3 pra cima de apenas um. E eles deixaram o Kuro de lado. Ele havia sido derrotado. E assim que perceberam, já era tarde demais. Ambos caem da prancha e sobra apenas um. Esse era o problema desde o começo. A estratégia confiava demais nas habilidades do Kuro. Ele até teria conseguido acertar as pranchas do atacante, mas elas se chocaram antes mesmo de acertá-lo. A pressão dos líderes exercida sobre o Kuro fez o plano dar errado. Se o Lihan fosse o líder, ele não teria deixado o Chorão de lado. É isso, né? Se você é o quê? Se eu mesmo, filho. Se eu fosse o líder nessa bagaça aqui, eu botava era moral. Era isso que faltava dizer naquela hora, velho. Mas enfim, né? Acontece. E 3 semanas depois, o instrutor tava com o resultado do pedido em mãos. Agora, o Lihan poderá oficialmente ingressar em uma esquadra. Não como membro, mas como líder. Isso porque sua liderança no estágio 1 foi excepcional. Por isso, todos os instrutores concordaram em lhe dar uma chance. Sim, ele vai montar seu próprio esquadrão, velho. Finalmente, nosso garoto vai poder mostrar pra geral que ele é o cara, né? Mas tem um porém. Um não, né? 2. Ele terá que achar mais 3 pessoas para ingressar no esquadrão. E ele poderá escolher um membro de cada esquadra existente. Exceto se eles recusarem, né? E lógico que ninguém vai querer perder seus membros. Então, os líderes de cada esquadrão já estão se preparando pro pior. Mas nada vai parar o Lihan, filho. Ele vai conseguir os membros na base do ódio. E os primeiros que ele consegue pensar são o José, o melhor personagem da obra, né? Afinal, ele é brasileiro. E o Kuro. Mas o José não tá aqui. Sobrando apenas o Chorão pra ele chamar. Ou é o que ele pensava. Ele sai correndo pra encontrar uma pessoa que talvez aceite entrar no seu esquadrão. O Russo maníaco. Ele já vai falando pro Russo que quer recrutar ele e tal, mas ele é curto na resposta. Não é porque ele não gosta do Lihan, muito pelo contrário, né? Ele quer ter a chance de batalhar com ele. Não terá como ele lutar contra ele se eles forem do mesmo esquadrão, né? Que amizade, hein? Meia horinha de murro na cara e mesmo assim continuam amigos. Emocionante. E por todo lugar que o Lihan passava, ele era julgado pelos outros. Mas o maluco não fez nada, velho. Só queria criar o esquadrão próprio. Que mal tem? Haha, mas tem o mal. E ele tem cara e tem nome. Ele já vem dizendo que não dá a mínima se o Lihan criou ou deixou de criar um esquadrão. O que importa é que ele não vai entregar o Kuro. O Lihan até tenta dizer que ele não conseguirá agir perfeitamente sob as ordens dele, mas mesmo assim ele se nega, dizendo que o Kuro irá melhorar e se tornará o melhor dali. Se tornará? O Lihan pergunta. Ele pode extrair perfeitamente o máximo do Kuro agora mesmo. Um bom comandante deve ganhar até mesmo com poderio limitado. Ou você acha que na guerra você vai conseguir pedir pro inimigo esperar o Kuro ficar forte? Ô, lapada seca, viu? E o cara já vai pra cima do cara ali, puto e bolado. Mas não é ele quem decide nada, e sim o Kuro. O cara ameaça o Kuro dizendo que se ele sair, ele vai encher o garoto de porrada, mas o Lihan só fala pro Kuro que estará esperando ele. E ainda naquela tarde, a cientista anunciou que haviam novos membros para serem recrutados. Eles haviam acabado de passar para o estágio 2. E como o Lihan é o mais novo líder por ali, a primeira escolha é dele, né? E olha só que ocasião linda, velho. O nosso pequeno José se tornou um grande homem. Legal e bonito. E finalmente, o esquadrão tava tomando forma. Era lógico que o José ia entrar pro esquadrão onde o líder seria o Lihan. Afinal, foi por causa dele que
que ele sobreviveu ao último desafio. E quando eles iam dormir, alguém bate na porta. Claramente era o Kuro, né? Todo arrebentado no tapa por ter saído do Esquadrão 7. Ele bateu de frente com o Kato e saiu de lá como um homem, velho. Esse cara não era um chorão algum tempo atrás? Rapaz! E vai se formando um time incrível. Basicamente os três mosqueteiros, né? Calma aí, fi, que chegou mais um. Ele chegou dizendo que ouviu falar por aí que o Li Han era mais nova escória de Ark. Então significa que esse é o melhor esquadrão pra participar, né? E não estamos falando de ninguém mais, de ninguém menos de que Knut Maier, o garoto que construiu um barco na Ilha da Sobrevivência, velho, foi remando de volta até Ark. Um time formado por apenas peças raras para montar em Ark, e eles estavam prestes a abalar a estrutura daquele lugar. E se eles iriam acabar ou não com todos os esquadrões ali, só dependia exclusivamente de uma pessoa. Li Han, o nosso protagonista. Mas tá bem, né, rapaziada? Um time formado por um brasileiro não podia ter o destino. Tem que ficar num time de maluco mesmo, rapaz. Se liga só, um é psicopata que tinha uma gangue, o outro é o chorão mais poderoso de Ark, o terceiro pensa fora da caixa e prefere remar no oceano a ter que sobreviver numa ilha, e temos o José, que só por ser brasileiro, já bota medo até em onça, fi. Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? Aqui tem coragem. E se tu chegou até aqui, comenta José pra ajudar na divulgação. E mais, se bater 4.000 likes, estamos de volta, hein? Então chinela o dedo nesse like aí, vi. Vamos bater essa meta aí. Tô curiosaço pra saber o que esses quatro vão fazer nos próximos capítulos. Então é isso. Valeu!